Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês, turminha? Saudade de vocês, hein? Como é que vocês estão vivenciando nesse período de pandemia, hein? Espero que bem. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, faço parte do corpo docente do Instituto Paulista de Enfermagem, tá? Ministro aulas para a turma de técnicos de enfermagem e auxiliares e vim trazer um pouquinho do meu conhecimento aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Não vou falar a respeito do Covid-19, né? Mas vou trazer um tema bastante polêmico aí para agregar no conhecimento de vocês em relação à área da enfermagem. Para quando vocês forem prestar aquele famoso processo seletivo para aquela vaguinha tão sonhada, vocês se depararem com a situação, vocês já vão saber, vocês já vão ter ouvido falar sobre o assunto, né? O que eu vou trazer para vocês, para compartilhar de conhecimento aqui com vocês, são as metas internacionais de segurança do paciente. Né? As metas internacionais de segurança do paciente, para quem não conhece, pessoal, ela surgiu em 2004 como um documento criado pela Organização Mundial de Saúde, onde tinha com o intuito de reduzir os riscos e os danos desnecessários que ocorriam durante a prestação de assistência de enfermagem, prestação de assistência médica aos pacientes. Né? E aí ela vem se modificando, ela vem se moldando cada vez mais. Diante disso, em 2013, né, criou-se uma portaria. Eu tenho a RDC 63 de 2011, a RDC 36 de 2013 e tenho a portaria 1377 de 2013 que cria 6 protocolos básicos que norteiam a segurança do paciente. Né? Então, quando eu falo em segurança do paciente, eu falo de processo assistencial, eu falo sobre o famoso SAI, né? A sistematização de assistência de enfermagem, onde o enfermeiro ele é o detentor da prescrição de enfermagem, ele é que prescreve o plano de cuidados daquele paciente e os técnicos e auxiliares, eles executam esse plano de assistência de enfermagem proposto pelo enfermeiro. É claro, pessoal, que toda ajuda, nós temos uma equipe multiprofissional, como eu venho falado a todas as aulas. O poder de decisão não está somente no enfermeiro, está no técnico, está no auxiliar de enfermagem, está no médico, no fisioterapeuta, no nutricionista, no assistente social. Então, em cima de tudo isso, nós podemos agregar, né, plano de cuidados para o meu paciente e melhorar cada vez a assistência de enfermagem, baseado o quê? Nas necessidades humanas básicas afetadas, correto? Então, quando eu falo sobre as metas internacionais de segurança, eu falo de processos, eu falo de etapas que eu tenho que cumprir, que garantem a segurança e que evita o dano desnecessário ao meu paciente, correto? Então, a primeira meta internacional de segurança é a identificação correta do meu paciente. Então, meu paciente, quando ele chega ali no momento zero, ele chega na recepção, ele abre a ficha dele, a ficha de atendimento, ele já ganha logo de cara uma pulseira de identificação. Essa pulseira de identificação, para quem não sabe, é o cumprimento da meta 1 internacional de segurança. Ela é o que garante o quê? O nome do meu paciente ali, ela garante que o meu paciente ele tem um nome, ele tem uma data de nascimento, ou às vezes ele tem um nome e ele tem o nome de um prontuário. E é por ali que eu vou tratar esse paciente. Tá? Então eu coloquei a pulseira de identificação nele, eu vou checar essa pulseira de identificação e eu checo verbalmente com o meu paciente. Eu vou perguntar o seu nome, vou perguntar a sua data de nascimento e instituição que aplica o número de prontuário, eu vou verificar na pulseira qual que é o número de prontuário que consta lá. Então eu preciso de 2 certificadores, de 2 indicadores, nome e data de nascimento, o nome e número de prontuário para certificar-se que a meta internacional 1, né, que fala sobre a correta identificação dos pacientes, está sendo cumprida, tá? Então, essa meta eu devo utilizar sempre. A todo momento que meu paciente ele entra numa clínica, ele entra no laboratório, ele entra no postinho lá do pronto-socorro, ele entrou na recepção, ele ganha a pulseira, ele vai se internar, ele ganha a pulseira, eu preciso checar essa pulseira, eu preciso saber se quem eu estou tratando de fato é o senhor João. Se é o seu João Francisco, se ele nasceu mesmo, de fato, no dia 13 de 3 de 45, se ele é o paciente do prontuário 0001, né? Ou, se não, eu preciso o quê? Preciso estar corrigindo, saber onde ocorreu a falha, tá bom? Ou talvez eu esteja tendo meu paciente errado,
né? Então, essa é uma forma de eu criar o quê? Uma barreira. Então, cheguei lá, o paciente não é o João Fernando, é o João Francisco, então algo está errado. Ou está identificado errado e eu vou checar, vou verbalizar com o meu paciente, ou de fato eu estou no leito errado e eu vou pedir desculpas e eu vou me retirar dali. Então, ali foi uma barreira, o quê? Para que ocorresse um erro desnecessário, um dano desnecessário, né? Partindo para a meta internacional 2, pessoal, a meta internacional 2, ela relata que nós temos que ter uma comunicação efetiva. E o que seria uma comunicação efetiva? Lembra daquela famosa passagem de plantão? Pessoal, a famosa passagem de plantão. A passagem de plantão, ela precisa ser clara, ela precisa ser concisa. Eu preciso transmitir uma mensagem, o meu receptor, ele precisa entender a mensagem que eu estou transmitindo, né? O médico, quando ele faz uma ordem verbal, ele fala assim, ó, durante uma parada, um atendimento de emergência, ele fala assim, ó, faz 2 ampolas de adrenalina. Ele fala de forma clara, concisa, e eu preciso repetir, doutor, 2 ampolas de adrenalina endovenoso, para o quê? Para que eu, como receptor, a ordem que eu recebi, a comunicação, ela seja clara. E com isso, eu evito os riscos desnecessários e eu evito os erros. Ok? Perfeito? Aí eu falei sobre a meta internacional de segurança 2, que é a comunicação efetiva. Então, até aqui nós vemos duas. Identificação do paciente e comunicação efetiva. Correto, pessoal? Correto, turminha? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Temos pouco tempo. Meta Internacional de Segurança 3 fala sobre melhorar a segurança dos meus medicamentos de alta vigilância. Pessoal, para quem não sabe, medicamento de alta vigilância, eu estou falando de insulina, estou falando de drogas de alta concentração, cloreto de potássio, cloreto de sódio, glicose 50%, sulfato de magnésio, eu estou falando do meu famoso opioide, a morfina, a tramal, são medicamentos de alta vigilância, tá bom? Só falo de medicamentos de alta vigilância? Não, eu preciso garantir o processo. Eu falo também sobre os meus 9 certos, pessoal. Lembra lá? O nosso Conselho Regional de Enfermagem está aprimorando cada vez mais a forma de administrar medicamento. Eles sejam um processo onde eu envolvo o meu paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, hora certa, tempo certo, validade certa, abordagem certa e registro certo. Falei os 9 certos. Correto? Agora, recentemente, eu vi uma publicação do Conselho Regional de Enfermagem junto com o Conselho Federal de Enfermagem que nós temos os 10 certos. Correto, pessoal? Correto, turminha? Então, não para por aí. O processo ele precisa estar bem enraizado, precisa ter uma base bem sólida. O quê? Para proteger eu como profissional e proteger o meu paciente contra um dano desnecessário, que pode até custar a vida dele, ou pode causar um dano irreparável, né, pessoal? Pensa, você entrar com seu pai lá no pronto atendimento, e aí ele entra sorrindo, andando, e você sai com ele 15, 20, 30 dias depois numa cadeira de roda, dependente, sem condição social nenhuma de acolher o seu pai. Ó, quanto é difícil para uma família ver isso, né? Então, pessoal, os 9 certos estão aí, as políticas internacionais de segurança do paciente estão aí o quê? Para garantir um processo conciso, um processo correto e que nos dá base na sistematização de assistência de enfermagem, certo? Meta 4, pessoal, cirurgia segura. Se lembra antigamente aqueles relatos que a gente falava assim, o médico internou o paciente para operar a mama direita e de repente foi a mama esquerda que foi retirada. Olha lá, turminha. Ó o perigo, ó o detalhe aí. Eu faço parte desse erro? Com certeza, pessoal. Com certeza, a enfermagem está presente, tá? Nós precisamos checar, nós precisamos garantir que está demarcado o local da cirurgia. Doutor, você vai operar o dedo anelar, vai operar o dedo indicador de qual mão? Da mão esquerda. Ele tem que sinalizar, ele tem que pintar esse dedo, marcar um X, um círculo, um alvo, né? De quem que é essa atribuição? Do médico. O médico ele precisa fazer isso, mas nós, da enfermagem, nós precisamos checar, faz parte do nosso processo, faz parte do SAEP, né? Da sistematização de enfermagem cirúrgica lá, eu checar e garantir que o meu paciente está sinalizado, que o meu paciente ele foi
marcado para executar o procedimento cirúrgico de forma segura. E é só isso? É só isso, professor? Não, não é só isso. Eu preciso garantir que o meu material cirúrgico esteja presente, que tudo aquilo que foi solicitado esteja no devido local. Por quê? Eu vou começar um procedimento cirúrgico, um ato cirúrgico, eu preciso que essa cirurgia seja segura, ela não traga nenhum dano, ela não traga nenhuma repercussão para o meu paciente. Pensa, você colocar um paciente, expor o paciente numa mesa cirúrgica, expor ele a uma anestesia geral, né? E aí ele vai fazer um implante de uma prótese mamária, de repente a prótese mamária não está lá. Olha que feio, pessoal. Olha que complicação. Olha que saia justa que nós entramos, né? Então, turminha, cuidado, tá? Vamos checar. Cirurgia segura, eu falo de marcação de local, eu falo de todo o processo de enfermagem cumprido, eu falo de checar os materiais, checar os insumos, se todos estão presentes, quem é a equipe que vai operar, nome de médico, sobrenome, CRM, nome do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem que vai circular essa sala. Então, cirurgia segura, eu falo de processo seguro, eu falo de minimizar risco, de evitar dano. Perfeito? Turminha, fora isso, a meta internacional de segurança 5, redução dos riscos de infecção associada aos cuidados de saúde. Pensa, você internar numa instituição de saúde, você está lá na unidade de terapia intensiva, você tem um catéter central, ou você tem um tubo endotraqueal, ou você fez uma cirurgia, colocou um dreno na sua região abdominal, e aí você se depara com uma infecção. Aumenta o tempo de internação, o médico fala assim, Fabiano, você não vai mais embora hoje, você vai ficar aqui mais 10 dias, 15 dias, porque você precisa tomar antibiótico. Eu falo, mas doutor, mas por que antibiótico? Fala assim, infelizmente você contraiu uma infecção hospitalar. Olha que sério, olha que grave, pessoal. Olha que chato, né? Então, aquele camarada que tinha que ficar 48 horas, 72 horas, ele acaba ficando 20 dias, né? E aí, decorrente do quê? De uma falha. Ou eu não higienizei as mãos adequadamente, né? Ou eu não promovi a desinfecção, não fiz a antisepsia correta da pele do meu paciente, ou não fiz um processo asséptico, ou não desinfectei, ou eu não fiz uma limpeza que tinha que fazer naquele equipamento e eu levei o quê? Micro-organismo para o meu paciente. Meu paciente que estava vulnerável, ele acabou adquirindo um micro-organismo, uma infecção hospitalar, né? E isso não mancha só a vida do paciente, mancha também a vida da minha instituição. Pensa como é feio para a instituição, aquela instituição que é conhecida como Hospital da Morte, o Hospital da Infecção, o Hospital da Bactéria que matou, né? Porque é assim que vai ser rotulado na mídia aí. Vocês estão cansados de ver que a mídia, ela ajuda bastante, mas também ela piora bastante a informação frente a esses casos de infecção. Então, cuidado, pessoal. Vamos garantir uma sepsia correta, uma antisepsia correta, um processo de desinfecção. E lembre, no Covid-19, higienizar as mãos, está na sua casinha, água e sabão é o melhor produto, pessoal. Saiu da sua casa para a rua, álcool gel 70% garante a proteção, garante a higienização das mãos, tá bom? E lembre-se, não toco na mucosa, não toco na narina e não toco aonde? Na região ocular. Eu posso estar levando um vírus para dentro de mim. Correto, turminha? Meta Internacional de Segurança 6. Pessoal, tá acabando, hein? A Meta Internacional de Segurança 6, ela fala sobre os danos decorrentes de queda. Pessoal, nós temos números exorbitantes de queda dentro da instituição de saúde. Isso é um problema muito sério, muito grave. O paciente, ele sofre TCE, ele sofre trauma, fratura, né? E quem que é essa população? A população mais fragilizada são os idosos, são os menores de 18 anos também, crianças pequenas que vai na faixa etária de 0 a 2 anos, de 0 a 6 anos, são a faixa etária mais afetada, né? Então pensa, pessoal, são pacientes que estão fragilizados, eles estão num período de infecção que muitas vezes acaba desenvolvendo um período confusional por conta da infecção, por conta de um dano aí, da patologia. Pacientes que fazem uso de antipsicóticos, antidepressivos, indutores do sono, medicamentos para dor, aquela famosa dipirona, aquela famosa
o famoso Tilenol, a famosa morfina, o camarada ele toma porque ele está com bastante dor, e dor é o quinto sinal vital, né? Precisamos medicar esse paciente, não podemos e não devemos jamais aceitar que os nossos pacientes fiquem com dor. A dor ela é subjetiva e cada um sabe o seu nível, o seu score de dor, tá? O que para mim é 5, para um paciente ou para o meu ente querido é 10 de dor, né? Então não podemos fechar os olhos quando falamos de dor, tá bom? Então vamos medicar os pacientes sim, mas vamos medicar de forma segura. Vamos medicar respeitando a meta 1 internacional de segurança, identificação do paciente. Identifiquei que o meu paciente é o seu João, é o paciente correto. Opa, seu João tem um que para dor? Tá com dor? Tem uma dipirona. Vou falar sobre a meta lá que fala sobre a segurança e administração dos medicamentos. Você lembra, turminha? Então, eu vou falar sobre aquela meta internacional lá, né? Que meta que é essa? Vocês lembram, pessoal? A meta de segurança do paciente que fala sobre medicamentos, eu falo sobre a meta internacional 3, correto? Então, a meta 3, ela norteia lá os medicamentos, né? A forma de administrar segura, e aí eu vou falar aqui sobre a meta 6 internacional de segurança do risco de queda. Então, eu preciso sinalizar que esse meu paciente ele tem risco para queda, porque ele está tomando um diurético, ele está tomando antidepressivo, está tomando um indutor de sono, está tomando medicamento analgésico, um opioide, um medicamento forte, e ele tem esse risco para queda, tá bom? Pessoal, o que eu tinha para falar, falei de forma bem rápida, bem concisa para vocês, tá? Lembre-se que as metas internacionais de segurança fazem parte da sistematização de assistência de enfermagem, fazem parte do plano de cuidados de enfermagem, tá? Elas estão presentes no nosso cotidiano, mesmo frente a essa grande pandemia aí do Covid-19, nós temos que obedecer às metas internacionais de segurança do paciente, isso é evidente, né? E não podemos fechar os olhos, pessoal, jamais. Tem um olhar clínico, como eu falo, né? Eu falo que eu preciso de alunos, de pessoal de enfermagem que tem um olhar clínico, que tem um olhar amplo, não aquele olhar tarefeiro, porque de tarefeiro a sociedade está cheia. Nós precisamos ser críticos, precisamos desenvolver, saber o porquê das coisas, por que estamos fazendo, quais são os riscos que nós estamos nos expondo, qual o risco que eu estou expondo no meu paciente, tá bom? E qual é a melhor maneira de eu planejar e de eu executar essa assistência de enfermagem. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, estou com muita saudade de vocês, espero que em breve nós retornaremos às nossas atividades acadêmicas aí, né? E, pessoal, estou preparando um material muito bacana, né? Acompanhem aí os canais do Instituto Paulista de Enfermagem. Um grande abraço para todos da diretoria, da secretaria, para todos que fazem o Instituto Paulista de Enfermagem ser o que é nesses 20 anos, tá bom? E não são só eles, vocês fazem parte desse sucesso, tá? Vocês, alunos que representam essa instituição aí fora. Tá bom? Então, turminha, vamos aproveitar o tempo, vamos estudar, vamos rever conteúdo, tá bom? Mande e-mail para mim, tá bom? Mande o WhatsApp para aquelas turminhas que eu dou a aula, pessoal, manda um oi aí, tá bom? Você que está assistindo meu vídeo, tá bom? Tenha dúvida, quer ver algum material, quer ver alguma live, vamos utilizar os meios aí que tem da mídia aí para poder rodar essa ferramenta aí, tá bom? Não vamos ficar parados, não vamos fechar os nossos olhos, não vamos achar que estamos de férias, o tempo não passa, tá bom? Então vamos fazer com que esse tempo que está passando, o tempo que não parou, ele corra de uma forma melhor, aprendendo, fortalecendo aí ao nosso processo, tá bom? Tirando as nossas dúvidas, tá bom? E mais uma vez, saudade de vocês, turminha. Um forte abraço para todos vocês. Nos vemos em breve, tá bom? Estou disponível, estou acessível para quem tem meu contato, tá bom? Mande aquele oi, mande aquele forte abraço, tá bom? E até mais.